E o fluxo desse amor divino veio porque a gente tem um grupo aqui de estudos e tem uma pessoa que eu tenho trocado muita mensagem, que é a Adriana Minardi, ela dá palestra aqui também. E de vez em quando a gente troca mensagem uma para outra, manda uma música, manda uma palestra. E ela tinha mandado uma palestra do Haroldo e ele falava do fluxo do amor divino, que está dentro dos textos de Emmanuel. E ele fala justamente como é esse fluxo. Eu fiquei pensando como seria bom que a gente fosse esse fluxo de Deus. Eu passei aquela semana pensando assim, se o amor de Deus está em mim, eu sou essa fonte de amor, como é que eu posso viver exemplificando e vivendo esse fluxo de amor dele em mim? Como que eu posso ser esse canal, esse instrumento de passar esse amor por onde eu andar? Principalmente dirigindo, que acho que onde eu mais tenho dificuldade de amar o meu próximo no carro da frente, né? Para mim é um desafio lembrar que aquele carro tem um ser humano lá dentro e que aquele ser humano pode estar passando por grandes coisas que eu nem imagino, e na forma que ele dirige, reflete o que ele está passando. Eu também, porque se eu dou com pressa, a tendência é que eu vou correr mais, que eu vou ficar um pouco mais agitada, vou ficar me irritando com o farol, enfim. Quem me acompanha sabe que é uma constante. Eu tenho percebido que eu tenho melhorado quando eu penso, tem alguém dentro daquele carro que talvez não está num dia legal. Então, se eu sou um fluxo, eu tenho que ser esse fluxo também ali na fila do banco, onde quer que eu esteja, eu tenho que lembrar desse fluxo. Então, daí veio essa ideia toda do fluxo do amor divino em nós, não só falar desse amor divino, desse amor que a gente sabe do Criador, mas o que está dentro da gente, como que esse amor funciona dentro da gente. Então, o fluxo, a definição de dicionário do Michaelis é movimento contínuo que segue um curso. Então, não é só um fluxo louco que sai por aí sem função. Ele tem um destino, ele tem um caminho. Eu tenho que perceber que esse fluxo ele tem um destino. Tá? Então, para falar um pouco do amor divino, eu fiquei imaginando, eu ia colocar o amor de Deus, depois fiquei pensando que é um pouco delicado, às vezes, a palavra Deus, a forma como a gente tenta explicar Deus, passa a ser um pouco particular. Algumas pessoas têm nomes diferentes para o Criador, né? Nem todos utilizam a palavra Deus, mas eu acho que no final todos buscam a mesma coisa, a causa criadora, porque tudo, né, a gente conhece a causa pelos efeitos. Isso Kardec já nos traz. Ele fala que ele diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária, a gente chama ele como Deus, mas a gente entende que existe uma criadora, existe uma força criadora de tudo. Né? E eu trouxe essa frase dele, porque assim, ele diz no Livro dos Espíritos, nos atributos de Deus, ele fala que eu acho que é fantástico, que nós não sabemos tudo que Deus, ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Então, a discussão de que é Deus e o que não é Deus, a gente não vai chegar nunca numa conclusão, porque a gente não consegue chegar, principalmente na evolução que a gente está, a explicação do que é Deus. Mas a gente consegue entender o que ele não pode ser, baseado nos atributos que a gente sabe, de bondade, de inteligência, de onipresença, de onipotência. Todos os atributos de Deus que Kardec explica no Livro dos Espíritos só pode estar conivente com um Criador maior. Eu estava conversando com o Tom e ele estava me explicando essa questão da criação do universo, do Big Bang, essa discussão eterna, né, da explosão, da criação, do evolucionismo, que o Big Bang eles estão chegando à conclusão que foi uma expansão, não foi simplesmente uma explosão, né, que aconteceu ao acaso, mas que ele foi uma expansão. E tem sempre aquela questão, se foi uma expansão, uma explosão, qual foi a causa? É isso que não consegue chegar, a gente ainda não chegou numa comprovação. A gente tem a fé e tem as nossas crenças e cada um individualiza ela como queira. E está ok, porque a gente está dentro da nossa visão, da nossa elevação, né? Daquilo que a gente entende. E vai levar um tempo para a gente conseguir realmente entender tudo isso. Tem um astrônomo dentro do Vaticano que ele diz o seguinte, que a Gênesis, ela explica, sempre vai explicar, a origem do universo, vai ter a palavra Deus. E que a ciência vai tentar explicar como que ele criou tudo isso. Então, essa constante busca de como que a ciência vai conseguir explicar como é a causa. Então, eu queria que a gente pensasse nesse Criador assim. E eu fui ler uma parte da Gênesis que explicou muito o que eu gostaria, esse sentimento que eu quis ter, que eu não conseguia pôr em palavras, que ontem eu fui e achei isso. Então, Kardec explica na Gênesis, no capítulo sobre Deus, e é bem interessante ler. Ele faz uma comparação e ele explica bem claro que é uma comparação bem pobre, não é isso, não é verdade absoluta, mas ele tenta entender o seguinte,
a gente entende que existe o fluido cósmico universal, que estamos imersos nele, como se fosse um aquário, nós os peixinhos, e tudo que está aqui é um fluido cósmico universal, que cria tudo. Então, a gente tem em nós o nosso fluido vital, que é um fluido que nos dá vida, é aquilo que existe no corpo, é aquilo que, quando o fluido vital acaba, a gente não tem mais vida. É esse fluido vital que, quando a gente vem aqui, a gente toma um passe, a gente recebe para que nós possamos ter mais essa energia, essa força. Então, nós temos esse fluido vital e temos um fluido perispíritico. Esse fluido perispíritico, ele é uma matéria, né? Ele existe como matéria, ele é uma energia material. Os nossos pensamentos, eles são transmitidos através desse fluido perispíritico, tá? Então, perispirítico, deixa eu corrigir aqui a palavra. Perispirítico. Falei certo agora, né? Só para ver se a Marisa estava prestando atenção. Captei, amado mestre? Fica mais fácil. Já entendeu? Se você falar errado, já sabe que está errado, você sabe qual que é o certo. Então, assim, imaginando que essa matéria, ela que carrega os nossos pensamentos, de uma forma que a gente confunde que os nossos pensamentos é uma matéria, mas é esse fluido que carrega o pensamento. Então, imaginando que Deus, né, existe um fluido que cerca tudo, que atinge a todos. Agora, imagina um fluido que cerca a todos conscientemente, intencionalmente, com um propósito. Então, sempre com as devidas proporções, imaginando esse fluido que atinge a todos, agora você entendendo que esse pensamento de Deus pode transformar esse fluido fisicamente, materialmente, imagina que então esse fluido de Deus, que sai esse pensamento dele, atinge a todos ao mesmo tempo, toda a criação, todo o universo, tudo, os planetas, tudo. Então nós estamos mergulhados desse amor de Deus. É esse amor que eu fiquei buscando, que eu queria sentir nesse Valentine's. Estar em conexão com esse pensamento de Deus. Então, com esse pensamento de Deus que está em tudo e em todos, a gente não tem mais que pensar em Deus que está nos céus. Eu posso pensar que Deus está aqui comigo, Ele está em volta de mim. Kardec dá um exemplo também como se nosso corpo, se o nosso espírito, imaginássemos que o nosso espírito é o Deus, né, e o nosso corpo todo, então, é tudo aquilo que Deus comanda. Então, se você sente, né, uma reação no seu corpo, você é Deus, espírito. Você tem a consciência daquela dor no seu pé. Você tem a consciência do todo do seu corpo. Então, só para a gente entender o que seria, minimamente, essa energia, esse fluido divino, esse amor divino que atinge a tudo e a todos, preenche tudo e a todos, intencionalmente, e que nos abraça. Então, esse sentimento que nós estamos, mesmo se a gente não receber flor, ou não receber um cartão, ou achar que a gente não está acompanhado de alguém que nos ama, esse amor, esse fluido divino, ele está em nós. Esse é o amor do Criador pela gente. Então, se a gente imagina todo esse fluxo de amor dele em volta de nós, o que a gente pode fazer através dele? Então, Emmanuel vai dizer para a gente, ele chama de eterna providência, é o reservatório desse amor infinito, em doação permanente, ou seja, ele está aí o tempo todo, solicitando canais de expressão que o distribuam. Somos nós. Porque quando a gente fala que Deus faça alguma coisa, nós usamos, né, Deus falou, ouviu, essas questões físicas que a gente dá, qualificações para Deus, baseado na gente, que está ligado ainda muito à nossa visão de Deus, aquele Deus ainda, né, o barbudo, aquele velhinho, que aterroriza muitas pessoas, que acha que não, esse Deus é o Deus, né, que vinga, ou aquele Deus da Bíblia, que é um Deus muito vingativo, baseado, né, a gente fez ele na nossa semelhança, quando deveria ser o contrário. Então, aqui, como que ele faz para atingir? Através da gente. Nós somos esses canais de amor. Nós podemos levar ao próximo esse amor dele. Nós podemos materializar esse pensamento, esse fluido dele, através de nós. Nós somos responsáveis uns pelos outros nesse sentido. É esse convite do amor que fica no ar no Valentine's que a gente tem que lembrar, que a gente está imerso e que a gente é também fonte desse amor. Então, nesse livro Pensamento e Vida, chamado Auxílio, que ele fala justamente desse fluxo, Emmanuel fala para a gente que é necessário, então, que estejamos de atalaia, ou seja, atentos no nosso celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que Ele nos enriquece.
essa interpretação de que Deus nos dá o tempo todo e que nós temos essa participação como co-criadores de passar isso também para frente e doar esse amor para as pessoas, por onde a gente passar. Doar e levar com a gente esse carinho, esse olhar carinhoso. Então, essas 3 imagens aqui, ela está nesse texto, porque ele compara. Ele diz que toda obstrução significa, né, que uma doença ou uma inércia, uma enfermidade. No caso da água, a água parada, ela apodrece. Então, esse fluxo da água, a gente tem que se lembrar sempre que a gente tem que estar nesse fluxo para que não pare, aquela água corra. Esse amor de Deus, ele vai ser disperso através de nós também. No caso da energia elétrica, o ponto positivo e negativo, se não tiver essa corrente, também não vai ter a energia. E no caso do sangue, eu já tive problema de trombose e realmente para, né? Você parou o sangue de circular e olha o problema que pode acontecer no corpo por conta de algo que está bloqueando a passagem livremente daquele sangue no seu corpo. Então, a gente tem que lembrar dessa constante, a gente tem que estar sempre movimentando esse amor para que passe pela gente, porque passa sempre primeiro pela gente, para atingir o outro. Então, imagina, se todo mundo fizer esse convite, acho que a Lina comentou hoje na Flu, ou aqui no estudo, esse constante dar e receber, que é o que vai movimentar, é um dínamo que vai movimentar. Imagina que delícia se todo mundo que a gente encontrasse nos desejassem realmente o bem e a gente conseguisse fazer de volta. Ia ser uma delícia a gente receber e dar isso o tempo todo. Mas a gente está aprendendo, são pequenas lições que a gente vai exercitando e vai percebendo e vai tentando melhorar. Né? Uns dias a gente ama um pouquinho menos, um dia a gente ama um pouquinho mais, ainda é um pouco do amor condicional, né? Às vezes a gente ainda ama, está um pouco chateado, ama menos, ou você fez alguma coisa, hoje eu te amo um pouquinho menos, amanhã você fez uma coisa legal, eu amo mais, mas é um fluxo, isso que a gente tem que estar lembrando sempre. E ele fala também nesse texto que refletir as bênçãos de Deus é atrair os reflexos dele para aqueles que nos cercam. Então, a partir do momento que eu estou dirigindo esse amor a alguém, eu estou justamente, essa bênção dele passa por mim, como eu disse, a gente reflete essa bênção dele para outra pessoa. E como é que a gente faz isso? Ajudando o quê? Com uma palavra, um olhar, uma gentileza. Deixar o outro entrar na sua frente no trânsito, é um exemplo super legal. Deixa, velho, é bacana. Eu venho fazendo isso, deixa entrar, passa, corta, não tem problema, entendeu? A parte mais legal é quando a pista é para a direita, a pessoa vem assim direto, ela entra na sua frente lá, assim, corta todo mundo e vai em frente. É um super exercício legal, acho bacana, assim, trânsito é um exercício bem legal para tudo isso. Vai com Deus, Não pode xingar, nós somos o fluxo do amor divino, lembra disso. Então eu estava estudando essa questão da evolução, porque eu queria imaginar como é que, primeiro, era um pouco desafiador tentar explicar aqui o que é o amor, ou o que é o amor de Deus. Né? Longe de mim tentar explicar tudo isso, porque, primeiro, não é fácil. Segundo, a gente tem um estudo de sábado aqui, estamos estudando um livro de Joana de Ângeles, que é chamado Garimpo do Amor. Um dos capítulos, nós levamos 7 semanas para acabar de ler o capítulo. Então, assim, não é muito fácil estudar sobre o amor, requer uma constante, né, dedicação. Mas eu cheguei em 5 perguntas, que eu peguei de uma apresentação da Federação Espírita Brasileira. E eles fazem todo um trabalho sobre a evolução do amor. E essas 5 perguntas eu peguei deles, porque eu achei bacana da gente parar e pensar um pouco o que a gente está fazendo dentro desse fluxo. Então, são 5 perguntas, e aí eu vou comentar um pouco delas. Mas, assim, a primeira delas, será que nós reconhecemos em nós e no nosso próximo a essência do amor divino? Será que a gente consegue achar que nós temos dentro de nós esse amor? Ou a gente acha que a gente não, esse amor todo eu ainda não tenho? Esse amor nasce com a gente? E se está em mim, será que está no outro? Porque tem gente que... Tem dia que eu acho que eu nem acho em mim, né? Tá difícil de eu amar, e tem dia que é difícil achar que o outro me ama também. A gente tem situações na vida que o outro foi indelicado, ou o outro... Por qualquer motivo você fala, nossa, ali não tem amor, né? Ou você escuta uma notícia, como é que aquela pessoa teve coragem de fazer tudo o que ela fez? Será que ela não ama? Então, essa visão, né, de onde está esse amor, a gente tem que fazer uma reflexão e pensar um pouco nisso. Hoje de manhã, no estudo do Boa Nova, a pergunta foi fantástica, e quase que eu chamei o Humberto para vir aqui explicar. Porque a pergunta foi, nós temos esse amor dentro da gente? A gente já nasce com esse amor, ou esse amor a gente aprende?
E aí o Humberto deu uma explicação muito boa, né? Não vou conseguir replicar aqui, mas tem muito a ver com o que eu queria falar para vocês, que assim, o amor é a semente divina em nós. Todos nós temos essa potência, como todas as virtudes dentro da gente. Nós já fomos criados com essa capacidade, essa perspectiva de Deus sobre nós, que nós temos essa capacidade dentro de nós. Só que ela é uma capacidade que a gente vai aos poucos descobrindo e a gente vai treinando. E é uma escolha. Eu acredito que o amor ainda é uma escolha. Você pode fazer essa escolha de aprender em outras coisas, com paciência, com tudo. Se dá essa chance, esse tempo de despertar mais em você, de fazer esse exercício do fluxo do amor. Então, no livro Pensamento e Vida, eles falam para a gente que Deus aguarda a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Ou seja, Ele espera na gente, Ele tem essa paciência com a gente. Tem um convite para que a gente também tenha paciência com a gente e com o próximo. Deus sabia que a gente está tentando com a gente e com o próximo. Então, será que a gente reconhece isso? Que eu estou nessa caminhada, né? E que a gente está, cada um num degrau. Eu posso estar um pouco mais melhorzinha numa área e não tanto na outra, como o outro está numa área diferente. Então, nós estamos trabalhando. Pode parecer que o outro não está. Acredita, às vezes eu acho que o outro não está, mas ele está e muito. E às vezes ele está mais do que eu, porque ele está numa busca maior do que a minha, e eu estou achando que eu já estou bem. Então, esse exercício da gente olhar para a gente e para o outro é importante a gente reconhecer. Que pode não parecer, mas o outro também está trabalhando, e dentro da evolução dele também. E todos nós temos a capacidade de amar, todos os homens. No Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam para Kardec que o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Quem é que não volta para casa para pegar um celular? Que esqueceu? É difícil você hoje não voltar para casa porque você volta, porque às vezes é tão importante aquilo para você, ou alguma coisa que você devota tanta dedicação, que é uma forma de amar. Eu não vivo sem, você preenche o que você não vive sem. E o que você faz por aquilo. Né? Ou que essa evolução que estamos, que dedicamos amor a coisas ou objetos, que ainda não é aquele amor, mas é uma construção do amor. É uma forma da gente começar a despertar. Né? A gente sabe de casos de pessoas que cometeram crimes horríveis, que eram gentis com animais. Pouco, né, estranho, mas tem. Todos nós temos isso. O ponto é essa explicação. Então, lembrar de reconhecer isso. E nós temos essa semente em nós. E o outro também tem. Pouco cheio de camada ainda. Joana fala isso como um diamante. Estamos ainda meio cobertos, né? Estamos ainda cheios de coisas que tem que parar, tem que ir tirando, para que esse amor possa sair. Então, para entender, para a gente falar de amor, desse reservatório de amor infinito, e pensar nessa questão de estar em nós e no próximo, eu trouxe duas colocações, que uma está no Evangelho segundo o Espiritismo e a outra está no Evangelho de João, que a primeira é o amor é de essência divina, foi como eu já disse, né? E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, está lá dentro esse fogo. Tá? E João vem nos falar que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa interação entre nós e Deus. Estamos nele e ele também está em nós. Né? E é óbvio que a gente não consegue falar mesmo muita coisa sobre como é esse amor de Deus, porque não é dado para a gente ainda não consegue essa revelação nos mundos que nós estamos sobre ele. E eu trouxe aqui uma frase que eu acho interessante, porque nessa discussão a gente se prende muitas vezes para explicar Deus, e olha só o que Kardec fala para a gente. Tendes bastante coisas em vós, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, assim, vamos sair um pouco de lá e trabalhar na gente. Já tem coisa bastante aqui, material bastante com a gente mesmo, do que ficar nessa discussão. Criou, não criou, é assim, eu vejo Deus dessa forma, não é esse Deus. Mas pegar o conteúdo mesmo, do que significa, dessa bondade que a gente sente de um Criador. Basta a gente ver na natureza um pôr do sol, né, um pássaro cantando, tem tanta beleza que só pode ter uma inteligência suprema e absoluta para ter criado tão perfeitamente
a natureza e o próprio corpo humano. Como é que todo esse corpo humano funciona? Tem que ter uma inteligência superior que está além da nossa explicação, né, para a gente poder entender. Então, a segunda pergunta é se nós identificamos o amor de Deus na criação e interagimos com os demais reinos da natureza. Será que a gente vê também, né, no princípio da vida, nos minerais, nos animais, a gente percebe na natureza também esse amor? Porque é uma outra parte da nossa evolução, de entender os animais como nossos irmãos, de entender o mineral e que o que vai acontecer na evolução de um mineral, como é toda essa criação do planeta e do universo. Será que a gente consegue identificar também a grandeza desse amor de Deus, né? E nesse livro, nesse mesmo capítulo, no capítulo 30 desse mesmo livro, a definição de amor, eu achei muito bonita, porque ele fala que é o plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. O hálito dele mesmo, se tem o hálito, só dá para sentir hálito quando você está perto, né? Porque de longe ninguém consegue perceber hálito. Inclusive o pessoal brinca que agora com a máscara está todo mundo percebendo o seu próprio hálito, né? E é verdade, porque assim, você fica naquilo, sentindo a sua respiração tão próxima. Então, quando você pega uma comparação do hálito de Deus, a gente agora tem essa percepção da nossa própria respiração, o quanto que o hálito de Deus está próximo da gente. Numa comparação sempre um pouco pobre de palavras, mas tentando brincar um pouco com a imaginação, de perceber um pouco aquilo que a gente não vê, mas que a gente sente. A gente nunca parou para pensar na nossa respiração tanto quanto agora com a máscara. A respiração era tão normal para a gente, e hoje a gente tira a máscara, o alívio que dá, a gente fala, nossa, como é bom respirar sem a máscara, né? Ou se a gente ficou doente, fala, nossa, eu estava tão mal e agora eu consigo respirar bem. Coisas que, há um ano atrás, praticamente, a gente não parava para pensar. Como está a minha respiração hoje? Nossa, como é bom respirar. Como é bom chegar em casa e tirar a máscara. Como é bom sentir o vento no rosto e eu não ter que andar com isso. Então, esses despertar, assim, de coisas, são sutis, que aos poucos vai fazendo sentido para a gente. Então, nessa questão da natureza, também entendendo na questão da evolução, e o Leon Denis fala para a gente que o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, de tudo na natureza e de todos. Então, esse olhar de que tudo vai ter uma evolução, tanto quanto eu vou ter. Nós não seremos os mesmos, mas Humberto hoje uma coisa bacana, não tem plano B para a gente, nós vamos dar certo. Existe em nós toda a potencialidade da gente atingir um ser crístico, um espírito puro, da gente conseguir caminhar onde esse amor a gente vai entender, porque a gente vai sentir, vai ser tão automático quanto respirar. Parece difícil, mas é isso que a gente tem que pensar quando a gente identifica esse amor de Deus em tudo e todas as coisas, porque tudo vai progredir. É a lei do progresso, é a evolução, ninguém vai ficar para trás. Todos no seu tempo, mas é a nossa caminhada. Então, se a gente pensa que Deus está em tudo e em todos, e dentro do texto, de novo falando essa questão, né, de auxílio, Emmanuel nos fala que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em tudo e em tudo palpita. E nesse capítulo 30, que se chama Amor, ele faz essa comparação entre o anjo e o verme, entre o pássaro e a serpente. Então ele diz o seguinte, que o verme, ele é amado por Deus, pelo Senhor, tanto quanto o anjo. E aqui eu trouxe esse verme bonitinho porque ele está sorrindo. Eu achei um verme bonitinho e simpático. E a história desse verme é tão bonitinha porque foi um pescador na Rússia que achou essa criaturazinha e tirou a foto. E ele parece que está sorrindo. Ele tem uma boquinha bem aqui em cima, 2 olhinhos e uma boquinha. Não sei se vocês conseguem ver. Usa um pouco da imaginação, vira a cabeça que dá para ver, né? Sim. Vira, dá para ver. Mas aí, lógico que existem já falaram que não, que existe o ângulo da câmera, e isso, como ele é um verme aquático, ele tem essas patinhas dele que ajudam para a escavação, e a boca, que parece uma boca, é só a traqueia dele. Mas é para dizer o seguinte, que bonitinho a gente parar para olhar, né? O pescador que achou esse verme, ele é tão amado quanto um anjo, um ser já de luz. Nessa proporção do que é o amor de Deus, porque ele sabe da nossa evolução. Então, o coronavírus é tão amado quanto um anjo, porque é um vírus. É difícil a gente pensar isso, não é? É muito difícil, mas está dentro daquilo. Será que a gente vê o amor de Deus na criação e na natureza? Se a gente vê, a gente tem que pensar assim. Justamente aí.
O pássaro, ele está numa árvore, a mesma árvore que acolhe ele, acolhe a serpente muitas vezes. É essa a comparação que o Espírito faz. Né? E no caso de uma penitenciária, o mesmo ar é respirado pelo presidiário, que foi descoberto, né? Que diz que todos somos, mas eles foram descobertos. O mesmo presidiário que está lá é o mesmo do administrador, que está lá, honesto, tentando fazer o melhor dele dentro daquela penitenciária. Então Deus está em todas as situações. Está junto com todos. O que difere, às vezes, é a nossa forma de absorver esse amor dele. Então, é a gente que muitas vezes ainda não consegue estar nessa frequência dele. Mas ele está aqui em tudo. Ele não limita o tamanho da dádiva dele. Ele dá para todos igual. Né? Porque quando você faz uma caridade, quando a gente traz a caridade física para a gente aqui, quando você dá, se você der pão, se você der comida, você está limitando, você não está dando infinitamente. O amor de Deus é infinitamente, é infinito. Ele dá constantemente. Então, a próxima pergunta. De que modo nossa capacidade de amar contribuirá para o alvorecer de mundo regenerador? O que então, com essa capacidade, o que eu estou fazendo para que esse planeta possa se regenerar? Porque a gente só escuta, na maioria das vezes, tanta notícia ruim, que o planeta está tão complicado, a gente está vivendo um momento bem delicado e bem difícil, e é verdade, sim. Mas o que a gente está fazendo dentro desse momento? Porque é legal pensar num planeta regenerado, chega lá pronto, mas a gente está fazendo parte de um planeta que vai regenerar. Então, se a gente está aqui, é porque a gente tem um propósito. Se a gente não fizer aqui, não vai regenerar nunca, porque, imagina, quem vai regenerar é quem está aqui, né? Não vai vir ninguém de fora para regenerar, a não ser quem está reencarnando agora. Mas se a gente pensar, se a gente está aqui, alguma coisa nesse planeta a gente tem que fazer. Então, será que a nossa capacidade de amar, no momento que eu escolho amar, o que vai contribuir para que o planeta melhore? Eu até pensei, não consegui achar. Tem uma entrevista do Divaldo, que ele fala desse último livro dele, psicografado pelo Manuel Filomeno Miranda, sobre a regeneração do planeta. E ele diz que quando o espírito aparece para ele e fala da obra que ele está pretendendo escrever, ele pergunta para o Divaldo: o que você está fazendo para ajudar? Então eu imaginei assim, se o espírito pergunta para Divaldo o que ele está fazendo, eu fico imaginando para mim que o espírito não perguntaria. Porque, gente, entre o que eu faço e o que o Divaldo faz, cuidando da Mansão do Caminho, o tanto de gente que ele ajuda, não tem comparação, né? Dentro do que ele já fez, o que ele faz. Então, se um espírito, no pote que chega, e chega para o Divaldo, que tem toda essa bagagem, faz essa pergunta para ele, é porque tem muita coisa para fazer ainda. Então, tá difícil, tá, mas o que eu contribuo? E não é ir lá e resolver o mundo, mas o que eu contribuo com amor nesse fluxo mesmo, de quem está perto de mim? Será que a pessoa que está aí um pouco irritada, será que se eu não tentasse trazer um pouco desse fluxo, aquilo não melhoraria? Será que um olhar, uma ajuda, algo assim? É nessa esfera pequena, dentro da minha casa, né, dentro da minha vizinhança. É sempre um pouco que eu faço aqui. O cara não falou bom dia para mim, ele está irritado, está de mau humor. Eu vou continuar, né? Eu vou tirar ele por base ou eu vou tirar uma base do amor? Para falar, não, ele está assim, mas eu não estou. Eu vou dar para ele o que ele não conseguiu dar para mim. Porque lembra, quando a gente reflete a bênção de Deus, passa pela gente. E não tem como a pessoa não ser atingida. A Marisa brincou que a gente fulmina com amor. Fulmina com amor, porque não tem arma mais poderosa. Não é o ódio que vai combater o ódio, vocês já ouviram isso. É o amor que vai acabar. Então, essa capacidade nossa de estender, de expandir isso, para que a gente possa ter um mundo melhor. Para que seja um mundo regenerado, que passe pela gente, que nós tenhamos essa responsabilidade de fazer isso aqui um lugar melhor, na nossa comunidade e tudo. Então, todos os seres da criação, diz Kardec, animados e inanimados, estão submetidos a ele pelo progresso, né? Pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, nós temos essa lei do progresso que vai fazer com que nós caminhemos para esse planeta de regeneração, mas a nossa consciência agora nos diz que nós temos uma participação nisso, faz parte, nós temos que participar dessa criação. E Leon Denis fala que há em nós, eu adorei isso, uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Está lá essa potência da gente. É uma forma de dizer assim, uma surda aspiração. A gente tem que parar para se ouvir um pouco essa capacidade, essa potência que tem dentro da gente. E eu vou trazer uma frase que eu fiquei muito nessa coisa, né, da ciência, o que a ciência fala sobre o amor de Deus, o fluxo do amor, onde que a gente navega. E eu cheguei nesse químico,
Richard Smiley, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1996. E ele escreveu uma carta para uns formandos, e nessa carta ele fala sobre o universo. Eu achei muito bacana, porque não é um espírita falando, é um cientista falando do universo. E olha o que ele falou. O objetivo deste universo é algo que só Deus sabe com certeza. Mas está cada vez mais claro à ciência moderna que o universo foi primorosamente sintonizado para permitir a vida humana. A consciência do que, para que isso foi criado. A ciência ela se preocupa assim, para que e como? Mas não exatamente, né? Ele não está falando aqui preocupado com o Criador, mas que esse universo... Então tá, não vamos discutir o Criador, mas esse universo foi criado com um propósito. E para ele, foi sintonizado para permitir essa vida humana. Então ele diz que estamos, de alguma forma, envolvidos criticamente em seu propósito, ou seja, né, maior. Nosso trabalho é o de perceber esse propósito da melhor forma possível, amar uns aos outros e ajudá-lo a alcançá-lo. Então, para um cientista, trazendo a responsabilidade também que nós temos de participar desse universo, assim, amando uns aos outros. Ele não falou que é fácil, né? Essa carta ele só diz que a gente tem que fazer. A gente sabe que não é fácil. É muito difícil a gente realmente entender, expandir esse amor. Mas é a proposta. A gente sabe que a gente tem que fazer. E a caminhada está aí na evolução que a gente vai ter que fazer. A quarta pergunta. Sabemos realmente a importância do amor no nosso processo evolutivo? Para que a gente tenha essa consciência de que esse amor vai ajudar que a gente evolua, que a gente saia, que a gente galgue essa escala, porque nós temos, né, na explicação no Livro dos Espíritos, essa escala evolutiva, que nós somos espíritos imperfeitos, aí temos espíritos bons e aí temos espíritos puros. Então nós estamos ainda numa classe de espíritos imperfeitos, não somos bons ainda, onde a bondade é absoluta. Nós temos ainda tudo isso para... Todas essas camadas para tirar da gente, para a gente conseguir evoluir. É isso. É assim, o quão importante é esse amor no nosso processo evolutivo. Para que tudo a gente possa sentir parte dessa natureza, desse princípio, de tudo na natureza criado vai conseguir evoluir através desse amor. Eu trouxe aqui uma outra frase de Leon Denis, e tudo isso ele fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala que, passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio de trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva. É assim que a gente vai. Então a gente vai passar por várias fases, é tudo isso. Lembrando que a gente tem a escolha, a gente tem a nossa vontade. São ferramentas que vão ajudar a gente a desenvolver esse amor também com a gente. Então vem uma fase que a gente vai percebendo que nós vamos amadurecendo com o tempo o nosso entendimento sobre tudo. Sobre Deus, sobre tudo. E esse estudo está dentro esse tema aqui, não o slide, que o slide eu coloquei para a gente falar sobre ele, mas essa colocação sobre essa evolução do nosso pensamento, esse processo de aprendizado do amor que eu tirei daquele estudo da FEB, da Federação Espírita Brasileira, onde ele fala que todos nós temos uma caminhada onde... Em várias encarnações, se a gente acompanhar o nosso processo evolutivo de pensamento, nós temos aqui, né, na história da humanidade, Moisés, que trouxe para a gente os decálogos, onde ele falava que amarás o Deus, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, ele traz aquela ideia que a gente tem que amar primeiro a Deus e ao próximo. Até aí tudo bem, a gente sabe que é o maior mandamento. Jesus, quando veio, ele veio exatamente dizer que essa era a regra que ele não mudaria. Só que quando a gente vai evoluindo o nosso pensamento, a gente já está pronto para entender o quê? Que quando Jesus vem, ele tira essa parte, mais aquele Deus que Moisés traz como, né, um Deus mais severo, um Deus de justiça, aquele Deus que vai na frente na guerra, para um Pai amoroso. Jesus vem trazer para a gente uma visão que realmente amará a Deus, amará teu próximo. Só que ele traz um outro convite. Amarás os vossos inimigos. E aí começou a parece que ia ficar mais fácil, mas se complicou mais, né? Porque já era difícil amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e fala, o próximo e os teus inimigos. Já é uma outra proposta
que a gente já estava pronto para receber também. Já é uma evolução de entender. Então, não é só gostoso amar quem eu conheço, quem eu gosto. Eu vou ter que amar também aquele que é meu inimigo, mas não um inimigo ferrenho. O inimigo porque às vezes ele pensa diferente de mim. Então, só o fato dele ter uma crença diferente, ou vir de uma bagagem diferente, eu tenho aquilo, né? Então, se a gente pensar assim, Jesus vem com essa proposta de que, peraí, é um pouquinho maior o nosso quintal. Vamos expandir um pouco o nosso pensamento. E Jesus traz mais, né? Ele traz aquela questão de honrar vosso pai e a vossa mãe também. Da nossa família humana, a nossa família que nós reencarnamos. Então está ligado que, dentro do que a gente está ligado, dentro daquela nossa família, já não é mais só o próximo como a ti mesmo, já não é mais só os inimigos, a sua família, porque tem um propósito, a gente está encarnado naquela família, e que a gente deve honra e amor àquela família, que não foi colocada por acaso ali, e não é fácil de conviver, porque nem sempre a gente está colocado com as pessoas que todo mundo foi bonzinho e se amou. A proposta é aprender a se amar, então é natural que a gente tenha pessoas difíceis de amar perto da gente. E às vezes aquela pessoa difícil de amar é a gente mesmo. Então tem que pensar um pouco nisso também. Né? A gente está às vezes reclamando do outro, não é possível que eu estou com essa família. E eles devem pensar, não é possível que ela é minha família, porque a gente também é difícil. E aí vem essa caminhada. Depois Jesus, ele também estende um pouco mais, né? Ele fala que quem são meus pais e meus irmãos? Já não é mais só essa família carnal, mas já expandiu. Quem é? Quem é que faz? Quem está na minha caminhada? Quem são essas outras pessoas que eu aprendi a amar num outro país, numa casa espírita, que hoje são pessoas que eu amo e que eu nem imaginava um dia que eu ia conhecer. Então já expandiu um pouco mais. E depois a gente vai aprender que o amor é universal mesmo, que aí já não tem mais barreira, né? Já não tem mais mesmo sexo, ou a sua etnia, a sua preferência religiosa, seja lá, o amor ele transcende tudo isso aqui. Então vai ficar muito mais fácil olhar para trás e falar, nossa, agora eu entendo então por que era amar o próximo como a ti mesmo, o seu inimigo, essa construção do amor, que isso também, hoje a gente pode estar em qualquer uma delas. Eu ainda não consigo amar meu inimigo. Né? Eu não consigo ainda amar essa família, né? Muito mais sair da minha família, amar quem não tem nada a ver comigo. Mas imaginar que a potencialidade final é essa. O caminho, o roteiro vai ser esse. A gente vai aprender a amar como a gente respira, naturalmente. Esse é o plano do progresso e da evolução. E a última pergunta. Se os nossos pensamentos e ações refletem a lei de amor trazida e exemplificada por Jesus. Por que a gente tem Jesus como nosso exemplo? Porque ele é o que trouxe mais próximo que podia viver mais ou menos como a gente vive, e ter superado tudo que ele superou. Porque não foi muito fácil a vida dele, realmente. Né? Então, o grau que ele estava, o que ele trouxe para a gente de exemplo, para a gente seguir, do amor, da bondade, do perdão, é o exemplo mais próximo que a gente tem de nós como seres humanos. Como que a gente vai exercitar isso? Com o modelo que a gente tem em Jesus. Né? Então, no livro Fonte Viva, eles falam que esse cristão, né, essa exemplificação de Jesus, a gente vai viver a vida quando a gente tenta colocar a nossa vida como esse exemplo, a gente vai ter um tipo diferente de cooperar. Então eles falam assim, que a gente pode louvar o Senhor com pensamentos, palavras e atos a cada dia. Então é todo um conjunto daquilo que eu faço que vai exemplificar o amor que eu tô distribuindo, né? Distribuir o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Sempre lembrar com uma palavra amiga. Sempre pensar que a gente pode ser aquela mudança do dia de uma pessoa com um bom dia que a gente dá. Às vezes você vai numa loja e você fala um bom dia tão animado que você percebe que no final da transação o caixa do outro lado está te tratando melhor, porque você tomou aquela iniciativa. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro. Esse exercício que a gente faz, né, que muitas vezes não precisa nem falar. Às vezes a forma como você se dirige, às vezes até dá um lugar para alguém sentar, você não precisa nem falar nada, e aquela tua atitude também transforma. Né? Sempre pregar, como diz Francisco de Assis, não precisa muitas vezes você usar palavras, você pode fazer isso com as suas ações. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Vai com Deus, né? Tá com pressa, entra na minha frente. Abençoa sempre, sempre. E não pede recompensa, porque às vezes a gente fica assim, puxa, mas eu tô tão bonzinho, por que né, eu já tô amando tanto, já nem respondi outro dia, né, falaram comigo, eu não respondi.
E não, a gente tem que saber que não tem recompensa. Faz, porque a gente sabe que tem que fazer. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor por muito amar. Foi isso que Jesus disse. Vai nos reconhecer por muito nos amarmos. Já pensou que delícia a pessoa falar para a gente, nossa, né, eu vi isso em você, porque ela percebeu que ali tinha alguém que segue os passos porque representa. Somos um fluxo desse amor. É essa a proposta, que a gente consiga exalar esse amor dentro da gente. No Fonte Viva, eles falam também, eu trouxe porque eu achei muito bonito, porque para a gente permanecer ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra, a nossa parcela de colaboração, que está ligada à nossa caridade. E a caridade, como a gente já estudou várias vezes aqui, não só na caridade material, mas na nossa benevolência, na nossa indulgência, no nosso perdão, a forma como a gente colabora com o outro. E aí a Madre Teresa de Calcutá, que é um exemplo fantástico, né? E Emmanuel vem nos dizer que auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar, que é o amar, né, o próximo como a si mesmo, que é a caridade, fazer pelo outro o que gostaríamos que o outro fizesse para a gente. E aí a gente vai percebendo aqui que, à medida que a gente vai desenvolvendo esse amor, a gente sabe que ninguém pode ser realmente feliz se a gente não fizer o outro feliz. Essa felicidade, enquanto tiver aqui as pessoas totalmente felizes, nós somos responsáveis uns pelos outros. Não dá para a gente ser feliz sozinho. A gente tem que incluir o outro. E o outro incluindo também a gente, é essa transição que a gente espera ver no planeta que aconteça, não é verdade? Que a gente também possa fazer parte disso. Esse amparo que a gente distribui, eles falam para a gente que a gente também recolhe. Eles falam que o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fizermos mais úteis. Então, no medida que você dá, você também recebe um manancial para você poder ser mais útil. Então você vai estar sempre nesse fluxo de dar e receber, não da outra pessoa muitas vezes, mas esse fluxo divino, ele vai estar com você para te dar mais capacidade para você doar mais. Um plano fantástico dele. Uma inteligência suprema pode fazer isso. Você dá o que você tem, o que você não tem, e eu vou suprir o que você não tem, um pouquinho mais, para que você continue dando aquilo que você achava que não tinha. Né? Uma coisa bem, bem interessante para a gente pensar e saber que está lá dentro. Aquela chama nossa está lá dentro. Então, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Então, será que nós estamos também, né? A gente pede muito, queria tanto me conectar, mas a gente quer mais é que ele se conecte, não a gente. Muitas vezes a gente fica assim, quero contato lá de cima, mas é o nosso caminho contrário. E a gente fica pensando no caminho contrário assim, né? Quando o convite dele é que o nosso caminho contrário seja assim. Porque enquanto eu estiver doando e recebendo, a gente está recebendo dele e vai fazer isso um dínamo. Eu tenho certeza que tudo vai ficar melhor. A gente, quando está aqui fazendo esse exercício de amor, que delícia que está dentro do centro, porque a gente sente que aqui dentro estamos mergulhados nesse fluxo, porque a gente vem aqui para se melhorar, a gente está buscando alguma coisa. Então a gente está indo de encontro a essa melhora, a gente está indo de encontro ao amor dele, que está em tudo, em todos. E lendo o livro, nós estamos estudando o livro Boa Nova aos domingos, e lendo o livro e a gente trocando algumas mensagens, chegou para mim o capítulo que está mais lá na frente, inclusive foi você, Ronaldo, que mandou para a Lina, e a Lina me mandou a comunhão de Deus. Só que ela me mandou o texto e eu estava estudando para essa palestra e aí eu fui ler o capítulo e no final eu cheguei a uma coisa fantástica, porque é uma conversa de João com Jesus e João, esse capítulo fala da comunhão nossa com Deus, tá? E é muito bonito porque fala da oração, fala da prece, que foi o tema que vocês trouxeram, Marisa, também foi o collab que vocês fizeram. Só que no final, João pergunta assim para Jesus, né, depois toda essa conversa sobre a prece, a oração dessa comunhão, ele fala assim, como deverei entender que Deus está igualmente em nós? E aí eu pedi até emprestado o livro aqui, porque eu queria ler uma parte aqui, porque eu achei muito lindo.
Porque quando ele faz essa pergunta, quando João pergunta para Jesus isso aqui, porque é o que a gente quer saber. Eu, pelo menos, eu fui buscar porque como que a gente sente isso? Como que Deus está em nós? Como que eu me identifico com isso? E quando ele... Igualmente, quem tem mais do que o outro? Hã? Ele está igualmente em todos. De forma, Em nós em todos. com intensidade, Sim. uma comunhão é igual. Igual para todos. Igual para todos. Né? Não em mim só, Estela. Não. Não, essa frase é exatamente assim. Em nós entendemos todos nós, na mesma situação, exatamente. E quando ele faz essa pergunta, Humberto de Campos descreve que o Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Eu fiquei imaginando que delícia você perguntar alguma coisa para Jesus e ele falar: eu vou responder. Eu te prometo, no momento eu vou te responder isso. E aí eles caminham, eles vão indo para Jericó. E nessa caminhada, eles vão... É interessante porque Jesus ele vai usar um exemplo bem simples para ser bem visual, né? Para quem precisa aprender visualmente, achei interessante. Então, eles estão indo, não vou ler a história toda, mas eles estão caminhando, e nessa caminhada eles estão numa área muito árida, muito seca. E eles encontram no caminho uma pessoa cavando, tentando fazer um poço. E essa pessoa está suando tudo, né, tentando achar água no fundo do poço, procurando a água. Então, Jesus parou e achou, né, falou: vamos descansar aqui um pouquinho, e falou assim para ele, puxa uma conversa com o moço e pergunta, como sempre Jesus fazendo a gente parar e pensar no que a gente está fazendo, sai do automático. E ele pergunta para o rapaz: amigo, o que fazes? E o rapaz fala assim: eu busco a água que nos falta. Então Jesus fala assim para ele: a chuva é assim tão escassa nessas paragens, como se Jesus não soubesse nada, né? Está super desinformado. Então, momentos preciosos aqui nisso, né? Daquela coisa a pessoa está lá cavando, Jesus vem, chama a atenção dele, faz a pergunta: o que você está fazendo? Para um pouco. E realmente, né, como a pessoa está buscando água, ele fala: nossa, mas assim, é tão escasso aqui, para, né? Se você está buscando é porque está faltando, porque senão você não estaria buscando. Então ele responde que sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. A percepção dele é que aquela água é uma graça de Deus. Então o homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo. E essa comparação assim acho fantástica. Este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. E aí ele vai terminar só falando como o sentimento de João com relação a isso. Mas esse exemplo, para mim, tocou, porque é mais ou menos isso que a gente faz com o amor, né? A gente está buscando porque a gente sabe que ele existe. A gente está numa área árida, como ele também sabia que era árido, mas ele sabia que era uma graça divina a chuva, que ela existe, ele tem que buscar com esforço, com suor, a própria fonte que está lá. E a água como exemplo, né, do que a água está no céu e a água está na terra, dessa exemplificação da presença de Deus. Então, achei que essa resposta foi muito interessante para a gente pensar um pouco e buscar, e não deixar de buscar. Nós temos que cavar para buscar aquilo que a gente já sabe que está dentro da gente, sem deixar de nos esforçarmos. Então, para terminar, eu trouxe esse texto de Divaldo, psicografia dele, né, o texto de Joana, para a gente pensar e levar isso assim realmente. Achei que foi como se alguém desse um conselho para a gente realmente, porque é muito difícil a gente colocar em prática tudo aquilo que eu falei e estudei aqui, pelo menos para mim. Eu sei que eu tenho que lembrar isso constantemente. E esse texto me trouxe assim: não desista.
E ela fala, não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Lembrar disso, né? Nós temos muita reação ainda muito animal, né? Muito primária ainda. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles que a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre, para a gente não desistir de amar. Então, para a gente pensar um pouco toda a nossa caminhada de amor e para a gente ser esse fluxo de amor divino, que a gente possa sentir, não só hoje, que já está todo mundo propenso, molinho, como a Marisa disse, para o amor hoje, porque é Valentine's Day, é o dia de celebrar amizade, amor, carinho, mas que a gente possa também lembrar que nós somos esse instrumento, que talvez se a gente só esperar receber, talvez não chegue como a gente gostaria, mas a gente pode dar, porque esse poder de dar, ninguém tira da gente. E essa frase de Madre Teresa é maravilhosa, porque é isso que eu gostaria de estar podendo fazer sempre, e eu gostaria que todo mundo que eu pudesse entrar em contato sentisse assim, que a gente pudesse levar essa mensagem, que todo mundo que a gente encontrar realmente não saia da nossa presença, sem sentir melhor e mais feliz. Que esse fluxo possa levar a gente a fazer isso, que todo mundo que a gente encontrar possa sair da nossa presença se sentindo melhor, mais feliz, mais encorajado, mais forte, amando mais, com tudo. Né? Mesmo também se for aquelas pisadas na bola que dá, que a pessoa só falando, não vou fazer porque eu não gosto dela, não vou fazer igual. Mas de verdade, tudo que a gente faz, né, nós temos pessoas nos assistindo, para que copiem ou para que falem, isso eu não faço. Mas que a gente seja esse agente desse fluxo desse amor divino, por onde a gente passar, e que Jesus nos dê força, porque a gente sabe que a caminhada, o cavalo ao poço não é fácil, mas a gente pode conseguir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom dia.